Oi, gente, passando aqui para deixar uma palavra de reflexão para mim, para sua vida. Mas antes, né, vou perguntar para vocês como foi a sua semana. Você teve uma semana corrida? Olha, eu vou falar para vocês, a minha semana foi cheia de trabalho. Ultimamente, gente, às vezes eu tenho tempo assim de questão de minutos para fazer algumas coisas e já passar para um próximo passo, mas enfim, tenho trabalhado muito, mas quero dizer para vocês que em breve, né, a gente vai trazer aí para vocês novidades muito positivas, coisas boas, que vêm justamente fruto desse trabalho que eu tô aí correndo atrás, para a gente poder estar cada dia mais juntinho, mais próximos uns dos outros e espalhar aí essa corrente do bem, essa corrente da felicidade. Mas hoje eu queria falar com vocês nessa palavra sobre recomeços. É isso mesmo. Por quê, Liliane? Porque nós já chegamos aí no meio do ano, já estamos no mês 7, a gente já passa nesse momento para o segundo semestre do ano. E é normal, às vezes, a gente começar a refletir sobre o que nós conseguimos de mudanças significativas na nossa vida ao longo desse período, ou o que não saiu bem assim como o esperado, ou até mesmo um período de adaptação, para ver o que a gente pode melhorar, o que dá para correr atrás, para que no final do ano a gente possa colher aí os frutos de todo o trabalho de um ano inteiro. Gente, e para falar então de recomeço, eu preparei uma palavra muito especial para vocês, que está lá no livro de Isaías, capítulo de número 43, verso 18, que Deus ele faz uma promessa muito linda para as pessoas que estão dispostas a viver o recomeço. A palavra diz o seguinte: eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Não olheis para as coisas passadas, as coisas antigas, porque eis que eu farei que nasça um caminho no meio do deserto, e eu colocarei um rio sobre o ermo, ou seja, sobre a terra árida, sobre a terra seca. E eu pergunto para você que me acompanha aqui na rede social, qual é a área da sua vida que hoje você precisa de um recomeço? Sabe, gente, quando nós falamos de recomeço, muitas pessoas têm dificuldade porque olham simplesmente para as frustrações, para as decepções, para os obstáculos que surgiram no meio do caminho. E o que muitas pessoas acabam fazendo? Elas pegam os seus sonhos, os seus projetos e engavetam, porque simplesmente a gente pensa da seguinte forma: isso não tem jeito, isso morreu, isso acabou. Mas essa palavra, ela traz uma esperança e um ânimo novo para o meu e para o seu coração, porque é como se Deus estivesse falando assim: olha, tenha ânimo, eu vou fazer algo novo, e eu vou te surpreender, e até mesmo naquilo que você pensa que não tem mais jeito, que é uma terra árida, uma terra seca, onde não há vida, eu vou colocar ali um rio. E a gente sabe que onde existe água, gente, existe vida, existe prosperidade, existe também felicidade. É isso mesmo. Mas será que a Bíblia, ela nos traz algumas reflexões sobre recomeço, algumas histórias inspiradoras que nos mostram alguns passo a passo, a qual eu e você podemos seguir para a gente ter um recomeço, seja na qual área da sua vida você quiser recomeçar e viver uma nova história, e viver as promessas de Deus, e viver o melhor? Bom, tem sim. Eu queria trazer para vocês aqui um exemplo prático, que está lá no livro de Josué, capítulo 1. Você pode ler depois aí na sua casa. Lá em Josué, a palavra de Deus nos fala que o Senhor, ele aparece a Josué, que ele era simplesmente um jovem, e ele fala com ele. Por quê? Porque o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles eram mais ou menos cerca de 500 mil pessoas. Gente, vocês imaginam governar 500 mil pessoas ali num êxodo, né, sem destino, como se diz assim, procurando um lugar onde repousar, aonde achar um lugar onde possa se estabelecer, né? Eles saíram ali rumo à busca da terra prometida e eles estavam sob a liderança de Moisés. Mas lá em Josué capítulo 1, quando você vai ler, que é o problema que se levanta? É porque Moisés havia falecido, ele era um grande líder.
Então, naturalmente, teria que ser levantado um novo líder. E Deus já havia escolhido quem seria esse líder. Na verdade, era Josué. Só que Josué, gente, o que era na verdade o problema? Ele era muito jovem, mas ele era obediente, ele era temente, ele era alguém que andou lado a lado com Moisés. Mas nós, como seres humanos, quando nós nos deparamos com uma responsabilidade, as pessoas às vezes desenvolvem e tem aquele complexo, né? De pensar, não, mas aquele é melhor para A ou B. E às vezes as pessoas nunca imaginam que quem Deus quer usar na verdade é você, dentro da sua casa, da sua família, do legado, da história, da sua família, dos seus antepassados. Talvez hoje Deus ele esteja te levantando para fazer algo diferente, algo inédito, uma coisa nova, que talvez nunca aconteceu dentro da sua árvore genealógica, porque Deus ele tem muito disso de surpreender. Muitas vezes nós nos colocamos assim, diante dos nossos sonhos. Você para e você fica olhando apenas para os obstáculos, para as dificuldades, e aí é onde você paralisa. Mas nessa manhã eu gostaria de convidar você a desenvolver um olhar de fé, a olhar para as promessas de Deus. E às vezes as pessoas, quem não conhece, pode achar assim, mas você está com muitas expectativas, sabe? Se a gente ter expectativas em nós mesmos, você corre realmente um risco de falhar. Porque todos nós somos seres humanos, o ser humano ele tem muitas fraquezas, mas se você colocar suas expectativas em Deus, você pode ter certeza que tem muita coisa que vai acontecer ao longo da sua trajetória, da sua jornada, da sua caminhada, que você não vai entender. Mas mesmo assim, você não entendendo, Deus ele não saiu do controle e ele vai preparar o melhor. E até mesmo aquilo que você acha que foi erro, que foi perda, na verdade foi para o seu crescimento. Estava dentro do processo de preparação para você viver tudo o que Deus ele preparou. Então vamos lá, gente, de uma forma prática, né, com a história de Josué. Quais os passos eu e você podemos dar para viver um recomeço e ter êxito nesse recomeço? A primeira coisa, como diz lá em Josué 1, levanta-te. Se você quer viver um recomeço, você precisa se levantar. Você precisa se dispor a fazer a sua parte, a correr atrás daquilo que está ao seu alcance, né? A traçar caminhos e andar por estes caminhos, aonde você vai correr atrás das suas metas, dos seus objetivos. Talvez não seja algo muito significativo, é um pequeno passo que você dá. Os exemplos típicos, gente, tem pessoas, por exemplo, que às vezes elas ficam entediadas porque não conseguem suportar, né, o que às vezes vê na vida do outro e que gostaria que na sua própria vida tivesse a mudança. E a gente erra muito quando a gente fica olhando o outro, a gente fica olhando os talentos que as pessoas têm, fica olhando o que a pessoa ela faz e não corre atrás dos nossos próprios objetivos, dos nossos próprios sonhos. Então, por exemplo, se você quer uma mudança na sua vida, você já fez uma pesquisa para entender quais são os seus dons, os seus talentos, o que você gosta de fazer e que você pode investir o seu tempo, às vezes lendo, às vezes fazendo cursos para se preparar para a mudança que você busca, né? Para ser quem realmente você deseja ser, você sempre sonha, porque às vezes a gente vive momentos também, e nesse tempo que nós estamos, é um tempo muito corrido, mas principalmente porque a gente tem muitas atividades que surgem no nosso caminho, algumas distrações. E o que são distrações? É aquilo que tira do nosso foco, que tira do propósito, que nos tira dos nossos objetivos. Então a gente precisa estar muito ligado e viver simplesmente uma intimidade com Deus, de buscá-lo todos os dias, de buscar respostas para entender o que está surgindo, que na verdade é uma distração para nos desviar dos sonhos, porque talvez você pode estar perto de viver algo que você sempre orou, que você sempre buscou, mas por causa de uma distração. E olha só, as distrações, gente, vêm de uma forma muito sorrateira, muito parecido com aquilo que a gente quer, mas às vezes não é, né? Não é. Então fique ligado. Então levante-se, é o primeiro passo para o recomeço. Segunda coisa que a gente aprende com a história de Josué, nós precisamos encarar os problemas. Existiam os problemas ali, eles precisavam de um líder, não tinham um líder. Tem pessoas que às vezes elas vivem fuga. Você já ouviu falar de fuga? E olha, eu vou falar para você que psicologicamente a gente vive muitas fugas. As distrações que eu tô falando, né? Que às vezes, por exemplo, para fugir dos problemas,
As pessoas elaboram 1000 atividades, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Tem pessoas, por exemplo, que se distraem com o próprio trabalho, né? Não entendeu ainda o que é prioridade na sua vida e aí vive uma rotina de trabalhar, e aí muitas vezes a pessoa está infeliz, por quê? Porque não está buscando, correndo atrás daquilo que realmente deseja. Gente, eu não estou criticando aqui o trabalho, todos nós precisamos trabalhar. Só estou dizendo que nós precisamos aprender a correr atrás dos nossos sonhos e estabelecer o que é prioridade na nossa vida, não é verdade? E outra situação também. Tem pessoas que às vezes vivem a fuga de encher o seu dia com coisas boas, gente, e tudo bem, é natural. Só que quando a gente começa a colocar essas coisas na nossa vida, estabelecer muitas atividades para tentar fugir de um problema que às vezes a gente tem, a gente não vive um recomeço. O recomeço, ele é quando nós enxergamos principalmente quais são os nossos problemas, o que nós precisamos resolver, e a gente consegue olhar para dentro de si e entender que ali há um problema, mas que com a direção de Deus também há um caminho para a solução, né? Então, às vezes envolve um diálogo interno, envolve uma conversa com Deus, envolve refletir e observar principalmente os nossos erros, acertos, aquilo que foram avanços que você teve quando você fez uma tentativa para tentar mudar de alguma forma a sua realidade, né? E através dessas reflexões e desses aprendizados, nós podemos ver o recomeço. Por quê? Porque aquilo que não deu certo, porque às vezes você teve uma atitude errada, que não foi, que te levou a uma boa colheita, agora você pode observar e falar, não, eu vou fazer diferente, eu já sei aonde eu errei, né? E envolve diálogo, gente, igual nos relacionamentos. Você imagina só, silêncio nos relacionamentos, gente, silêncio não resolve nada, tem que conversar, né? Tem que dialogar, tem que colocar os pingos, vamos dizer assim, no i, né? Minha vozinha, eu lembro muito de um ditado que ela sempre falou, que é nunca brigue, né? E passa o outro dia brigado, durma o outro dia brigado, mas tente resolver as coisas. Então, gente, né? Segundo passo para recomeçar, encare os problemas de frente, seja corajoso, tenha coragem, né? Lá em Josué 1 tem essa palavra que fala, né? Seja corajoso, não tenha medo. E o terceiro passo, claro, ter ânimo. Josué 1 diz o seguinte, tenha bom ânimo, gente, a nossa motivação, ela é muito importante. Mas qual o segredo de nós estarmos motivados, mesmo quando estamos vivendo fases difíceis, né? Porque tem pessoas que às vezes estão vivendo momentos muito bons, mas tem pessoas que às vezes estão no momento só de plantar, de ter muita fé, buscar a direção, e às vezes as pessoas não conseguem nem enxergar um caminho à sua frente, né? Você já fez aquela oração que às vezes você fala com Deus e fala assim, Senhor, eu não estou enxergando nada, eu não estou vendo nada, não sei o que fazer. Bom, tenha bom ânimo. Como que você se motiva de uma forma positiva? Encontrando palavras de vida. E aonde você vai buscar palavras de vida? Gente, nós encontramos palavras de vida na palavra de Deus. Porque não são promessas vazias, mas são a promessa de uma continuidade, a promessa de viver uma nova história. E Deus, ele não é como o homem. O homem às vezes faz muitas e muitas promessas, né? E às vezes as pessoas, elas mentem, elas não cumprem, mais Deus não. Eu quero dizer para você que talvez hoje você pode não estar passando por uma boa fase, mas sabe, mesmo assim, Deus, ele te ama. Ele te ama nos seus piores dias, como ele te ama também nos seus melhores dias. E se você quer de fato viver um recomeço, coloque isso no seu coração. Não é o fim, mas dê uma chance para a vida, dê uma chance para o amor, dê uma chance para o sucesso, dê uma chance para a felicidade. Tente mais uma vez, mas dessa vez faça diferente. Vá no propósito, na direção de Deus e viva esse recomeço. E às vezes o recomeço, ele pode vir até mesmo numa história que você já viveu, mas que agora vai ser uma nova história, porque vai ser diferente. Você vai começar diferente, né? Do jeito certo, como tem que ser, vivendo os princípios. E você pode ter certeza que dentro desses valores, desses princípios, até o tempo que você acha que foi perdido, você vai ver que não. Na verdade, foi apenas uma preparação
para os melhores dias que o Senhor convida você a viver na sua casa, na sua família, nos seus sonhos. Então, pega aquele projeto que está lá na gaveta, você olha e fala assim, acabou. Coloca nas mãos de Deus, confia, descansa, busca a direção e corre atrás, faz a sua parte, porque ainda dá tempo de viver muitas e muitas bênçãos. Bom, gente, então nós vamos finalizar com uma frase de reflexão dessa palavra para nossa semana, para você refletir. Claro, fechando, falando sobre recomeço. A nossa frase é: quando você entrega os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos e coloca nas mãos de Deus, Ele fortalece os seus passos. Então, ainda que o seu destino ele tenha sido incerto até aqui, Deus, Ele sabe como te conduzir ao destino desejado, ao destino preparado, ao destino certo. Então, recomece, se levante, encare os problemas e tenha bom ânimo. Gente, uma boa semana para vocês, que eu e você vivamos então um bom recomeço.